ele deixando claro que não acompanhou o Carlinhos. Gente, o Carlinhos tem 27 anos, tá? 27 anos. O Tite saiu do Corinthians no primeiro semestre de 2015, ou seja, há 9 anos mais ou menos. Há 9 anos, o Carlinhos tinha 18 anos, não é isso? 27 agora, menos 9, 18. O Tite certamente não acompanhava tanto assim a base para ter uma ideia. E outra coisa, as informações que a gente tem do Corinthians e do que a gente pouco viu ao longo dessa trajetória desse jogador, ele teve uma carreira de muitos problemas pessoais, inclusive, altos e baixos. Então, não dá para usar o Carlinhos de 2014, 15, na base do Corinthians, como referência para o Carlinhos de agora. Achei importante ele deixar isso claro, quer dizer, não tem nada de aval de Tite, que viu na base, a cascata, que andaram dizendo por aí, cascata, né? As pessoas associam as coisas. Não, o Tite estava no Corinthians, ele veio do Corinthians, então o Tite conhece. Vocês acham, por exemplo, que o Jorge Jesus no Flamengo conhecia todos os jogadores da base? Todos. 17 anos, 8 anos, profundamente. E 9 anos depois vai ter condições de falar sobre o cara? Para citar um exemplo só, tá? É importante também que eles não quiseram falar, foram mais éticos do que a diretoria, do que o Marcos Braz, que já contratou, já anunciou, já falou, né? Não vão falar, o cara tem mais um jogo, acho que isso tem que ser respeitado. É uma situação muito embaraçosa para o jogador. Se ele comete algum deslize, agora está praticamente resolvido o campeonato. Imagina hoje o jogo tivesse difícil, ele perde um pênalti, acontece alguma coisa ruim. Aí fica uma peste em cima do rapaz. Então poderia ter sido preservado, quer dizer, ridículo. E não é legal esse negócio de contratar jogador às vésperas de final. Não importa qual seja o clube, eu já critiquei outros e critico o Flamengo também, obviamente, né? Deixou claro também que não vai colocar time em reserva, misto, nada no domingo. Agora é o seguinte, né? Ele pode fazer escalações diferentes nos jogos da Libertadores. E tem opções. Então, se ele sentir que um ou outro jogador precisa ser preservado, ele pode também gerar o elenco. E é o que ele vai ter que fazer a partir de agora, porque agora vem a maratona e a coisa muda radicalmente para todo mundo que está envolvido aí em várias competições, em diferentes competições. O Flamengo está envolvido nesse momento em uma competição com as 3 que vão começar. Então, no período de abril até maio, serão 4 competições, jogos de 4 competições. Carioca, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Então, serão muitos jogos, bem pesados. O Maurício falando, no final do jogo ele já falou como futuro jogador do Flamengo. Claro, o dirigente antes do jogo já falou. Então, fazer o quê? Né? Mas aí é aquela coisa, o que ele fala é dele a responsabilidade. O clube não deveria ter feito o que fez. O Fluminense, em 2005, contratou o lateral Schneider e o goleiro Lugão. Na linha, no meio da final do Campeonato Carioca contra a Volta Redonda. Os dois eram da Volta Redonda. Pegou mal. 2013, na final da Liga dos Campeões, 2 dias antes da final em Londres, final alemã, Borussia Dortmund contra Bayern de Munique, o Bayern contratou o Mário Götze, que fez o gol do título da Alemanha aqui nesse estádio do Maracanã, na Copa de 14. Um ano antes, ele era jogador, no caso, em 2013, ele era jogador do Dortmund e o Bayern contratou. Não jogou a final, foi um escândalo. Você faz isso. O Rui Rei, famosa história de 77, finais do Campeonato Paulista, o Corinthians brigando para acabar com o jejum de 23 anos. 3 jogos, 1-0 Corinthians, 2-1 Ponte Preta, de virada com um gol do Rui Rei. Aí no terceiro decisivo jogo, o Morumbi lotado, o que aconteceu? Rui Rei expulso com 16 minutos. Logo depois, o Rui Rei foi jogar onde? No Corinthians. Rui Rei revelado pelo Flamengo, inclusive. Isso ficou marcado. Então essas coisas têm que ser evitadas, sabe? Enfim, é como eu penso. E eu critiquei já outros times que fizeram isso e critico o Flamengo, obviamente, por uma questão de coerência e é assim que deve ser. Vamos ver aqui o pessoal do Superchat. O Robson Vieira falando que o Pedro não deu paradinha, mudou a batida, né? O Marcos Marques, algumas percepções. Bruno Henrique é muito banco para Cebolinha. Hoje Fabrício Bruno perdeu o medo de jogar para frente, está surpreendendo. Eu acho que ele está tentando mais passes mais verticais, porque ele sabe que isso é decisivo para que ele continue sendo competitivo na briga por posição. Luiz Araújo me diz uma dúvida cruel, é bom jogador ou não? Eu acho que ele é bom jogador, mas ele tem problemas, ele oscila, ele comete alguns erros que de fato incomodam o torcedor, tá? Agora, você não vai se incomodar se você for por Rio do Pitaco, e, por exemplo, Real Madrid Atlético de Bilbao amanhã, Ancelotti vencer, você pode faturar 1,50 por real pitacado. Se a vitória for do técnico do time de Bilbao, do Ernesto Valverde,
6,00 por real pitacado. Se o Bellerman finalizar para o gol uma vez, 1,36. Se o Iñaki Williams, do Atlético Bilbao, finalizar para o gol, 1,66. E se o brasileiro Rodrigo marcar um gol, aí fica bonito, em 3,00 por real pitacado. Já no duelo em francês, entre o Olympique de Marseille e PSG, se o técnico do Marseille, Jean-Louis Gasset, vencer, 3,30. Se vencer o Luiz Henrique, técnico do Paris Saint-Germain, 2,05. E Mbappé marcando, 2,05. Agora, Vitória e Bahia. Léo Condé vencendo, 2,75. Rogério Ceni vencendo, 2,30. Alejandro marcando, finalizando no gol, 1,25. Osvaldo finalizando, 1,28. E Everaldo finalizando, 1,40. Para fechar aqui essa rodada de pitacos com o futebol brasileiro, Santos e Palmeiras. Carille vencendo pelo Santos paga 3,40 por real pitacado. Olha só, hein? Já a vitória do Abel Ferreira pelo Palmeiras paga 1,95. Um gol do Endrick, que está fazendo um gol direto, paga 2,75 por real pitacado. E o gol do Flaco Lopes, que é artilheiro do Palmeiras na temporada, 2,87. Uma finalização do Rafael Veiga paga 1,36 e uma do Guilherme dos Santos paga 1,28. Então são vários pitacos que você pode dar com o Rio do Pitaco. Faça download do aplicativo aqui por esse QR Code que está na tela, pelo link que está na descrição do vídeo, tá? E temos aqui o Estúdio Goiás pedindo desbloqueio. Então tá bom, vamos tentar depois aqui o desbloqueio, o Estúdio Goiás, tá? Vamos tentar aqui o desbloqueio, Estúdio Goiás no X. Twitter. Vamos tentar aqui resolver aqui o primeiro bloqueado arrependido da noite. Está desbloqueado o Estúdio Goiás. Tá? Podemos seguir então? Um abraço para vocês aí. O Tir Santana, que é membro do canal, quase 40 meses. 13 mil gols do Flamengo. Muito consistente esse time. Ele está lá em Cariacica. Saudações, meu caro Tias. Para você também, para a galera toda aí no Espírito Santo. O Gabriel Lucena, membro do canal há 14 meses. Achei muito, 3 anos de contrato para o Carlinhos. E você? Eu entendo o seguinte, se eles fazem um contrato curto, de 1 ano, o jogador vai bem, ele pode sair e o Flamengo não ganha nada. Então, como o jogador barato, o salário dele deve ser muito menor do que a média, fizeram 3 anos e se não der certo, negociam e o rapaz segue em frente. Tem que conhecer os detalhes do contrato para saber, né? Talvez até o que tenha sido mais atrativo para ele tenha sido o período de contrato. Talvez o salário nem seja tão alto assim inicialmente. Vamos ver. Se a gente souber mais detalhes, fica mais fácil falar. Gilson Gomes, Luiz Araújo é um bom jogador, mas às vezes parece desconectado do time. Ele poderia jogar em outra função. Ou o Bruno Henrique seria titular do lado direito. Pois é, o Bruno Henrique briga pela posição nas duas pontas, me parece, na visão do Tite, porque ele já entrou no lugar do Cebolinha hoje, por exemplo, e nos jogos anteriores, mais recentes, no lugar do Luiz Araújo pela direita. O J7 João Souza, excelente trabalho na transmissão, estamos acompanhando no Grajaú, no Maranhão. Valeu, João Souza, muito obrigado, tá?